Olá, eu sou a Carol e fiz esse projeto com o Richard. Hoje, vamos falar sobre as formas de concorrência em Swift. Vale mencionar que boa parte do código não é suportado pelas ferramentas que temos atualmente, e tivemos que utilizar como exemplo trechos de códigos de artigos de outras pessoas sobre a linguagem. Os links dos códigos de referência estarão também na descrição do vídeo. E sem mais enrolações, concorrência. A concorrência, de um modo geral, no Swift é algo que vem sendo trabalhado bastante recentemente. Mas vamos falar as coisas na ordem, começando por threads. Com a segurança e simplicidade do Swift, assim como ele não nos dá acesso direto a ponteiros, ele também não nos dá acesso direto às threads do sistema. Apesar de ser possível criar threads a partir de um objeto thread, especialmente nas versões mais antigas do Swift e Objective-C, isso não é nem um pouco recomendado, por questões de memória. A gestão de liberação de memória é feita quase totalmente de forma manual. O desenvolvedor precisa criar as pools necessárias e drená-las. Caso contrário, gerará vazamentos de memória. Além disso, não é possível gerenciar a ordem de execução dessas threads. Basicamente, gerenciar as threads de forma manual, apesar de possível, não é uma boa ideia. Para isso, o Swift disponibiliza o framework Grand Central Dispatch, abreviado como GCD. Ele é responsável por administrar as threads do sistema e executar código de forma concorrente, usando dispatch queues. Dispatch queues são filas para as quais os aplicativos podem enviar tarefas na forma de bloco. Elas podem executar tarefas em série ou simultaneamente, em um pool de threads gerenciadas pelo sistema. O sistema não oferece garantia sobre qual thread será usada para executar uma tarefa, com exceção da thread principal ou main thread. Aqui, as threads são separadas entre main thread e background threads, e todas elas operam geralmente no esquema first in, first out. E por isso, as tarefas que mandamos para cada uma das threads são mandadas para filas com o mesmo nome. Elas fazem uso de closures, e são esses blocos de closures que são enfileirados para execução. Para executar algo na thread principal, fazemos a chamada de dispatchqueue.main, e podemos escolher se queremos que ela execute de forma síncrona ou assíncrona. Algo desse tipo é necessário, pois alguns frameworks da Apple, como o UIKit, o principal framework para construção de interfaces, não são thread safe, e atualizações de interface precisam obrigatoriamente acontecer na thread principal. Para executar algo numa background thread, usamos dispatchqueue.global. As filas globais são executadas de forma paralela, e a decisão de criar uma nova thread para a execução do bloco ou utilizar uma thread de background já existente fica por responsabilidade do GCD. Para auxiliar as tarefas, no caso de usarmos as filas globais, podemos passar um parâmetro chamado Quality of Service, ou qualidade de serviço. E podemos assim dar prioridade de execução de algumas tarefas, como por exemplo, atualizações de UI, que possuem um grande nível de importância. Tanto a fila principal quanto a fila de background podem ser executadas de forma síncrona ou assíncrona. Em ambos os casos, caso seja executado de forma síncrona, a operação irá bloquear a thread atual até que a operação retorne. E na operação assíncrona, acontece o oposto. Ainda com o GCD, é possível atrasar a execução de uma tarefa. Por exemplo, exibir um pop-up 2 segundos após a abertura de um aplicativo, ou até realizar uma atualização de dados, como um GET para uma API após 1 minuto de inatividade. O compartilhamento de memória é um caso especial do uso do framework Dispatch. A qualquer momento, qualquer uma das threads pode fazer uma operação com uma variável, seja uma operação de leitura ou escrita, o que pode levar a erros no programa. Assim, é trabalho do programador garantir que não haverão duas threads acessando o mesmo espaço de memória simultaneamente. Esse acesso simultâneo de espaço de memória pode gerar dois problemas comuns. Um é a race conditions, ou condição de corrida, e o outro é deadlocks. Race conditions acontece quando threads acessam o dado compartilhado no mesmo momento. Deadlocks acontece quando cada thread de um grupo espera outro para continuar sua execução, resultando em uma espera infinita. Para evitar esses problemas, é preciso ter uma sincronia entre as threads, isto é, os dados compartilhados por threads precisam ser acessados por apenas uma thread em um determinado tempo. Isso é chamado de Thread Safety Strategy. 3 maneiras de sincronizar as threads são utilizando o Dispatch Barriers, o NSLock e o Dispatch Semaphore. O próprio GCD oferece essas implementações. Agora, eu vou mostrar um código que tem 2 threads que geram uma race conditions, e também as resoluções, utilizando as implementações ditas. Eu estou pegando como referência o site Medium, porque não tem as ferramentas necessárias para rodar algumas funções.
Aqui no código, resumidamente, temos uma classe que cria uma loja que tem a função de vender um produto, caso esse produto tenha a sua quantidade no estoque. Essa loja ela tem um estoque de 2.000. E aqui temos uma função que cria duas lojas diferentes. Também cria uma dispatch queue. E depois, usando essa fila, é executada uma venda em cada loja ao mesmo tempo. É usado o async e uma venda de 1.000 e outra de 1.500. Então, aqui teremos dois processos que serão executados assincronamente. Ao executar essa função, temos isso como resultado. A primeira loja vendeu 1.500 e atualizou o estoque para 500. E ao mesmo tempo, a segunda loja vendeu 1.000 e atualizou o estoque para menos 500. O que aconteceu aqui foi que as duas threads acessaram o mesmo dado ao mesmo tempo, que é o estoque de 2.000, utilizando ele para validar a compra das duas lojas. A primeira loja atualizou o estoque para 500 e depois a segunda loja atualizou o estoque para menos 500. Agora vou falar das resoluções. O Dispatch Barriers funciona como uma forma de separar a execução. Quando se enfileira um item com essa flag, todas as coisas já em execução terminarão seus processos e essa barreira garantirá que apenas aquela tarefa determinada executará durante aquele período. E ao finalizar, libera as outras tarefas normalmente. Agora em código. Apenas é preciso enviar a flag .barrier quando for enfileirar o item. O NSLock, basicamente, tranca o acesso a uma thread. Isto é, se a thread 1 estiver acessando um espaço de memória X, usamos o comando lock para que nenhuma outra thread além da 1 possa acessar aquele espaço de memória, enquanto ela faz a operação. Precisamos lembrar também de destrancar a thread ao finalizarmos a operação. Agora em código. É preciso criar uma instância NSLock e aqui no item do processo é preciso executar o comando lock para trancar o acesso e unlock para destrancar. O Dispatch Semaphore é a implementação de um semáforo de contagem, que diz quando um dado compartilhado pode ser utilizado ou não por threads. Esse semáforo é iniciado com um valor que diz quantas threads podem acessar um dado. Se for inicializado como 0, nenhuma thread pode acessar. Quando uma thread quer acessar um dado compartilhado, ela pede acesso ao semáforo. Se o semáforo tiver o valor maior que 0, então o semáforo libera acesso ao dado e decrementa o valor do semáforo. Depois que a thread não precisa mais do dado compartilhado, ela manda um sinal ao semáforo e seu valor é incrementado. Agora em código, é preciso criar uma instância de Dispatch Semaphore. Nesse caso, é utilizado o valor 1. Aqui tem uma global queue, que roda as coisas na thread de background. E em cada item que será processado, temos um wait do semáforo, que basicamente pede acesso ao dado compartilhado. E na finalização do processamento de cada item, é mandado um sinal ao semáforo e o semáforo abre acesso ao dado novamente. Com essas três implementações, a primeira loja consegue vender 1.000 produtos e quando a segunda tenta vender 1.500, ela não consegue. O que aconteceu foi que a primeira thread isolou o acesso do dado do estoque, então a segunda thread esperou a primeira e só depois conseguiu acesso. Também existem atores em Swift, que aplicam Thread Safety Strategy por padrão. Falaremos sobre atores mais tarde. Swift não implementa corrotinas. Agora, o async await, funções muito utilizadas em diversas outras linguagens em questões de concorrência, são na verdade uma novidade no Swift. E com novidade, quero dizer que elas foram implementadas esse ano, em 2021, na versão 5.5 do Swift, anunciada durante a WWDC em junho. Por ser tão nova, infelizmente não conseguiremos demonstrar exemplos próprios. As funções de async await e o conceito de atores estão disponíveis apenas para a versão 13 do Xcode, e por conta de projetos em andamento e questão de compatibilidade, porque o Xcode em versões diferentes pode quebrar projetos em várias escalas, mantive meu Xcode na versão 12.
E o Hebut, que usamos para algumas outras demonstrações, ainda está na versão 5.0.1 da linguagem. Para a explicação, irei me basear fortemente na documentação. Antes do surgimento de async await no Swift, o processo de executar algo após a finalização de outro era feito tanto com dispatch queues, explicados anteriormente, quanto com os chamados completion handlers. Um completion handler é simplesmente uma função, que também pode ser escrita no formato de um closure, que é chamada ao final da execução de uma outra função. O conceito é bem parecido com o async await, mas levava a sintaxes verbosas, com várias nested closures. Nesse exemplo, retirado da documentação oficial, temos uma função responsável por fazer o download de uma lista de nomes de fotos, pegar a primeira foto da lista e exibi-la ao usuário. O closure, que vem logo após a chamada da função, é seu completion handler, e diz o que será feito com os dados que serão retornados por ela. Era assim que as funções assíncronas eram escritas em Swift antes da implementação do async await, e geralmente esses blocos inteiros ficariam dentro de um dispatch queue, sendo executados assincronamente. Uma função ou método assíncrono pode ser suspenso no meio da execução quando está esperando por algo. Para indicar que uma função ou método é assíncrono, você escreve a palavra-chave async em sua declaração após os seus parâmetros. Se a função ou método retornar um valor, você escreve async antes da seta de retorno. Assim, isso seria uma opção para fazer a busca dos nomes das fotos da galeria. Quando uma função marcada com async é chamada, a execução é suspensa até que o método retorne. Cada ponto de possível suspensão é marcado com await. E esse seria o restante do código para se fazer a mesma coisa do nosso código anterior. Chamamos a função de listagem com a marcação await, lembrando que a função foi marcada como assíncrona. E a função é suspensa enquanto aguarda seu retorno, e outro código pode ser executado durante a espera. Quando a função de listagem retorna, o código volta a ser executado a partir desse ponto. Os nomes são filtrados, e pegamos o primeiro deles para fazermos outra chamada assíncrona para o download da foto, novamente com a marcação await. E depois que ela retorna, exibimos ao usuário. Atores em Swift foram implementados recentemente, juntos com async e await, e, assim como classes em Swift, são reference types e thread safe por padrão. Diferentes das classes, atores permitem que apenas uma tarefa acesse seu dado mutável em um determinado tempo, assim evitando race conditions e outros problemas de concorrência. Agora eu vou para a explicação em código sobre atores. Eu estou usando como referência o site da documentação do Swift. Então aqui nesse código temos um ator que é um log de temperatura, que tem sua label, uma lista que contém as medidas e a medida máxima, que apenas o código do ator pode alterar essa medida. E aqui temos a função que inicia essas variáveis. Aqui é criado um ator logger com a label outdoors e o valor 25 como a única e a maior medida. Para acessar qualquer variável de um ator, é preciso colocar o await. Isso porque ator permite que apenas um processo acesse o dado mutável. No caso, se algum processo já estiver interagindo com o ator e outro processo querer interagir também, esse outro processo espera o primeiro terminar a interação para usá-lo. Então aqui é feito um print da variável max desse ator. E aqui é uma extensão do ator logger. Apenas adicionando uma função que, com um inteiro, atualiza as medidas e também atualiza o valor máximo. E, por exemplo, se algum processo está executando essa função usando o await e outro processo no mesmo momento tenta, por exemplo, executar esse print com await, então esse outro processo vai esperar o primeiro processo terminar para conseguir printar o 25. Dessa forma que atores conseguem evitar race conditions e outros problemas de concorrência.